はじめまして。私はポリと申します。안녕하세요, Porina. Hi, I am Pori. Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é a parte 2 de dicas para estudar coreano sozinho. Então, se você quiser saber mais dicas de como estudar coreano sozinho, é só vir comigo. Bom, antes de mais nada, vamos para os avisos. Bom, o vídeo do BTS sai amanhã, tá? E tem mais vídeo do BTS vindo, porém o correio está atrasado e eu não recebi os produtos que eu comprei para gravar vídeo para vocês sobre o assunto, então por isso o cronograma do canal está atrasado. Me desculpem, mas assim que as coisas chegarem, com certeza eu vou gravar muitos vídeos de BTS para vocês, tá bom? Então peço que tenham um pouquinho mais de paciência, que por conta da pandemia atrasou as minhas coisas. Bem, nosso vídeo hoje é sobre estudo de coreano. Eu separei outras dicas diferentes daquelas que foram ditas no primeiro vídeo, que vai estar linkado aqui em cima ou aqui em cima. Eu nunca sei qual é o lado que o YouTube coloca, mas vai estar linkado aqui para vocês no card. Então, lá tem dicas para quem é mais iniciante. Aqui, se você já estuda há algum tempinho, tem umas outras dicas do que você pode usar como coisas de apoio para você ter um estudo mais divertido. E eu fiz um roteirinho aqui, ele tá aqui na minha frente, então se eu ficar olhando para baixo, vocês me desculpem, que é o meu roteiro para esse vídeo, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho para vocês é: tenham livros físicos, tá? Eu separei os meus aqui para mostrar para vocês. São livros legais, cada um tem uma coisinha que eu não gosto muito, mas juntando aqui todos eles têm um conteúdo bacana, tá? E eu vou meio que falar um pouquinho de cada um para que vocês conheçam um pouco de cada livro. Bom, eu tenho aqui esse mini dicionário de coreano. Não é lá grandes coisas, tá? Mas ele é bem legal. Ele tem 6.000 verbetes, então ele tem a palavra romanizada. Então, se você está iniciando, aprendendo ainda a falar, é bem legal. Ele é assim, ó. Aqui abriu uma página qualquer. E aí ele tem em Hangul o que quer dizer e a pronúncia dessa palavra. Ajuda bastante quem está iniciando, tá? Tenho também aqui esse guia de conversação. O Coia foi o que colei, eu tenho mania de colar coisas nos meus livros, tá? Então, tem esse guia de conversação. Ele é muito interessante se você pensa em viajar para a Coreia, porque ele, além de tudo, ele tem umas informações básicas, tipo socorro, né? Por exemplo, número de socorro, algumas coisas assim, é bem interessante. E ele tem algumas coisas, algumas coisinhas que ele chama de fique ligado. Então, é coisas bem comuns no dia a dia que ele te dá uma nota assim para você prestar atenção, dar mais atenção àquele ponto, né? Um outro livro que eu até gostei bastante, assim, para quem é K-popper principalmente, tem uma pegada mais jovem, para você aprender os vocabulários do K-pop mesmo, é esse livro aqui, tá? Ele tem várias línguas, esse aqui é em português mesmo, não sei porque tá escrito assim, mas ele é em português do Brasil, tá? E ele é bem legalzinho, ele tem aqui o que cada palavra que os K-popers usam muito, os idols usam muito, quer dizer, entendeu? E ele tem em Hangul a pronúncia também e uma explicação. Isso é bem bacaninha para quem só quer aprender vocabulário de K-pop e mais nada. Mas também ajuda se você está aprendendo Hangul e quer, vamos dizer assim, deixar o seu estudo mais legal. É bem legalzinho. Me diverti muito com esse livro. É um livro que eu gosto muito, que eu brinco que ele é minha cabeceira, porque ele é muito completo. Então, se você está aprendendo realmente o coreano como língua, né, segunda ou terceira língua, enfim, se você está aprendendo realmente o coreano, eu recomendo muito esse livro, que é o Vocabulário Coreano, tá?
ele é excelente para você aumentar o seu vocabulário. E ele tem várias palavras que são usadas de apoio. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tem advérbios funcionais. Ah, essa foto aqui não foi eu que fiz. Eu tenho várias dentro do meu livro. E tenho também do Jungkook, que tipo, meio que moram dentro dos meus livros. Mas aqui temos advérbios, tá? Ó, aqui tem advérbio, ele é assim. Ele é separado por tipagem de palavras, então meio que você tem que saber o que é cada coisa. Aí aqui, deixa eu tirar aqui. Esse marcador do Namjoon mora no meu livro, tá? Tem alguns marcadores que moram nos meus livros. E aqui tem dias da semana que eu tava estudando, então aqui você tem os dias da semana em coreano, tá? Bom, aproveitando que eu abri nos meus lindos marcadores do Jungkook e do Namjoon, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Tem vários dentro dos meus livros. E por que os meus marcadores poderiam ser normais, mas são assim? Porque se tornam mais interessantes para mim, tá? Quando você usa coisas que te chamam a atenção, por exemplo, eu sou apaixonada pelo Namjoon, sou apaixonada pelo JK, então isso vai me chamar a atenção. Eu vou me lembrar com muito mais facilidade se eu ver uma imagem que me chama a atenção, que me atrai de alguma forma, do que se eu ver uma coisa meio sem graça. Eu já mencionei isso em outro vídeo, né, no outro vídeo, porque isso é uma coisa que realmente funciona, é você colocar uma coisa que você gosta dentro de numa coisa que você precisa aprender. E por último, mas não menos importante, é um dos livros mais completos e mais bacanas que eu tenho, tá? É esse aqui, é o Essential Korean Grammatics, e ele é um livro em inglês, mas ele é uma gramática super completa da língua coreana, se você está aprendendo coreano de novo, como segunda ou terceira língua. Ele tem explicações gramaticais bem completas, detalhadas de como usar cada verbete da língua. Porém, toda a explicação desse livro é em inglês. Esse livro veio dos Estados Unidos, não tinha aqui no Brasil nenhuma gramática bacana, então teve que ser em inglês, tá? Tem essa ressalva para esse livro. Então, se você não sabe inglês e a sua segunda língua é o coreano, você tem essas 4 opções aqui, tá? Esse livro aqui é um livro muito da hora, eu uso bastante. E o outro que eu uso bastante é esse aqui, esse pequeno. Embora ele tenha um tamanho bem pequenininho, ele é um livro muito bacana, tá? Se eu achar os links deles, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, de todos eles, todos que eu achar, tá? Bom, outra coisa, aplicativo. Naquele outro vídeo eu falei do Naver, do Korean Dictionary. Hoje eu trago pra vocês o Papago. O ícone dele vai estar aqui desse ladinho ou desse lado, pra vocês verem. O Papago, ele é um excelente tradutor e ótimo em questão de dicionário. Porém, ele não tem em português. Ele funciona em inglês, japonês e qualquer outra língua que não português. Tem esse pequeno problema se você vai aprender um outro idioma. A maioria dos aplicativos funcionam em inglês. A terceira dica que hoje eu trago para vocês é ter um caderno de vocabulário. O meu caderno de vocabulário é esse aqui, é bem pequenininho, é um bloquinho praticamente, e é você fazer isso aqui, ó, com as suas próprias palavras, escrever elas em coreano e o significado. Isso aumenta o seu vocabulário e faz com que você lembre mais das palavras, porque você escreveu, você ouviu, você escreveu, você viu como é que era, você criou o seu próprio dicionário. Isso é bem legal, então é uma dica, tá? Então, usa o seu bloquinho, anota as coisas e vai fazendo o seu próprio vocabulário. Bom, já falei disso, mas sempre vale lembrar, eu sou muito pró de adesivo e de canetas coloridas. Tenha muitas, troque a caneta, faça um caderno super bonito, super enfeitado, super desenhado. Eu vou pegar o meu caderno para vocês conseguirem ver como é que é. A few moments later. Esse aqui é o meu caderno, né?
Então, eu tenho vários desenhos, eu acho que dá pra ver aí. E isso deixa o caderno colorido, bonito, e você quer estudar num caderno bonito, ó. Então, cada um aqui tem um animalzinho, enfim, uma coisa que ficou bonitinho. Então, eu costumo fazer esse tipo de coisa no caderno. Eu também colo muitas imagens, porque eu tenho preguiça de escrever, porque eu gosto de colorir, enfim. Ó, aqui eu tenho vários post-its, isso te ajuda a resumir o conteúdo, né? Ó, o meu caderno é todo assim, parece um caderno de 5 anos. Então aqui eu tava falando que eu tava enjoada de pandemia, eu já coloquei um bichinho meio com cara de tô de saco cheio, sabe? Então assim, é legal você sempre colocar as coisas no seu caderno de maneira que te faça lembrar o que você escreveu naquele momento. Ó. Então o meu caderno é todo assim o tempo inteiro, porque isso facilita o meu aprendizado. É uma dica também, porque quanto mais colorido for, melhor, tá? Bom, a minha quarta dica, eu acho, é crie frases no idioma que você está querendo aprender, mesmo que elas não fiquem muito certas. E tenha alguém para corrigi-las, porque afinal de contas, nem sempre ou quase sempre você vai errar, entendeu? Mas você tem que saber o que você está errando, por que está errado, você tem que estar sempre questionando e querer entendendo o que está acontecendo ali, tá? Por que você errou ou por que você acertou, entendendo a estrutura das frases. Daí assim você vai evoluindo e consequentemente acertando mais. A quinta dica que eu tenho para vocês é: ouça músicas e podcasts no idioma que você quer aprender. Isso é uma dica de professores de imersão. O que é imersão? A imersão é quando você se rodeia daquilo que você quer aprender, seja inglês, espanhol, seja qualquer idioma que você queira aprender, e você aprende intuitivamente, porque tá tudo à sua volta, você tá se acostumando o seu ouvido com aquele novo idioma, você tá começando a entender, pegando palavra que você escuta muito e ouvindo dentro da conversa, então você tá se ambientando naquele idioma, tá? Então é importante que você faça isso. Quando você trabalha com imersão, a primeira coisa que o professor te diz é: ouve música, ouve podcast, lê livro. Professor, eu não entendo. Não importa se você entende ou não. O importante é você se acostumar e ir identificando as palavras que você já conhece. Isso é muito legal. A sexta dica que eu tenho para dar para vocês é: doramas são super recomendados. Doramas são coisas que te ajudam a ver a realidade, no caso aqui da Coreia, entendeu? Que você, se você tá querendo aprender coreano, você vai ver no dorama algumas coisas que de fato acontecem na Coreia. Eu separei aqui alguns para indicar para vocês que eu vi ou que eu tô vendo que eu gostei bastante, tá? O primeiro deles é o The Guest, que trata muito da parte de religião na Coreia, como é que funciona, porque a Coreia não tem uma religião só, então ela trata um pouco dessa parte religiosa e de superstição dos coreanos, tá? O The Guest conta a história de um cara que foi possuído por um demônio chamado Park Nedo, e esse demônio ele continua através do tempo possuindo outras pessoas. Hoje ele é adulto, né? Na atualidade do dorama ele ficou adulto. Ele foi possuído pelo Park Min-do quando era criança. Aí ele cresceu e o dorama se passa no momento que ele está adulto. Ele conhece então um padre católico e tem uma policial e todos eles estão ligados com esse demônio, então eles vão caçar o demônio, acontecem alguns exorcismos. Então se você não gosta desse tipo de conteúdo de exorcismo e que mexe com demônios, pula esse. Mas se você não se importa, é um excelente dorama, tem uma história muito bacana de superstição, de como a superstição move as pessoas a várias coisas que poderiam não acontecer se não fosse superstição, e como a sociedade coreana encara isso, tá? É bem legal. O segundo é o Vincenzo, estrelado pelo Song Joong-ki, que é um ator que eu adoro, um ator coreano que eu amo. Ele tá super
bacana nesse papel, não consigo enxergar outra pessoa de Vicenza que não ele. E a história é bem bacana, é a história de um mafioso, mas ele não é um mafioso do mal, ele é um mafioso meio tranquilo, meio da paz, assim. E é um mafioso que vivia na Itália, né? E aí ele volta pra Coreia, que é o país de origem dele, e ele começa a ver que talvez o país de origem dele não seja tão maravilhoso assim, né? Ele começa a ver várias coisas e ele tem um motivo de ficar lá naquela espelunca onde ele está, né? E não fala pra ninguém, então é bem hilário e ao mesmo tempo mostra uma realidade mais simples de pessoas comuns na Coreia, não de alto escalão como a maioria dos doramas, né, que mostra a vida de rico. Ali não, ali você vê a vida das pessoas mais comuns, mais pobres, né. O terceiro é o Black, também é voltado para a parte espiritual. Eu gosto bastante desse tema, né, que envolve eu vejo gente morta e conta a história de uma menina que tem que andar de óculos escuros porque senão não enxerga os espíritos, os shinigamis, que é as pessoas que levam os outros para o além. E aí ela acaba se apaixonando justamente por um Shinigami, porque ele anda de preto, e por isso vem o nome Black, porque ele descobre que se ele andar de preto, ela não enxerga que ele é um demônio. Né? E então ele, no caso, ele anda de preto, ele se apaixona por ela, e depois no final, né, é super legal, enfim, eles realmente começam a ter um romance ali, uma coisa bem bacana, e você vê toda a parte espiritual, quanto a Coreia é religiosa, a religião mesmo da Coreia, tem bastante coisa de religião. O quarto é o Retaliação. Retaliação é sobre política, ele é muito político, como a pressão social influencia, né? A pessoa não fez nada, mas ela é acusada, então por isso retaliação, porque conta a história de um cara que não tem culpa de nada, mas ele acaba parecendo culpado o tempo todo. E aí ele sofre a retaliação social, da política, de uma série de coisas. O quinto é Saidang Memories of Colors, que é um dorama bastante histórico da parte feudal da Coreia, que mostra os homens antigamente, na época dos feudos, dos senhores feudais. Então, mostra os hanboks, mostra os templos e tem uma fotografia muito bonita. É um dos meus favoritos. O sexto é o Sweet Home, que é uma coisa meio creepy, assim, bem bacana. Tem uma pegada de zumbi com monstro. Uns monstros que sugam sangue, então eles ficam presos lá, e aí quando você é mordido pelo bicho, você vira bicho, enfim, tem um menino que sofre uma mutação. É uma das indicações de dorama do Namjoon, que indicou há um tempo atrás, eu já tinha visto. É super bacana, super concordo com o Namjoon, que disse que esse dorama é ótimo, realmente é excelente. E o último é Kingdom, um dorama de zumbis que se passa na Coreia feudal, em um universo paralelo onde a Coreia feudal foi atacada por zumbis, e isso é uma epidemia, e eles acabam se infectando, e o príncipe lá, a Alteza, tem que lutar para conseguir salvar o país dele, que está sendo tomado por zumbis, né? Não sei porque eu tô com vampiro na cabeça, mas eles são meio vampiros zumbis, é uma mistura muito louca, e eles têm uma particularidade que eles só saem à noite, então assim, é muito interessante, e a fotografia também desse dorama é muito bonita. Bom, gente, é isso. Essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like maroto, se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo se você já estuda coreano, se você gostou das dicas, se você usa alguma dessas dicas, e compartilha com seus amigos que querem estudar coreano, indica o canal, tá? Um super beijo pra todo mundo e tchau!